Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, produzindo mais um conteúdo para falarmos sobre o caso de Ana Sofia. Antes de iniciar a nossa fala concernente ao assunto que iremos abordar daqui a pouco, já quero deixar bem claro que estamos do lado da Dona Socorro, estamos a favor da justiça por Ana Sofia. Antes de mais nada, já quero deixar declarado esta frase: estamos juntos com a família de Ana Sofia. Conte conosco. Mas, de fato, como uma revelação de um ex-advogado mexe com o caso. A revelação do ex-advogado de Dona Socorro deixou dúvidas concernente à família de Dona Socorro. Vamos falar sobre isso agora nesse momento, trazendo as revelações do dia concernente ao ex-advogado. Como assim o ex-advogado? Mas Dona Socorro nunca teve advogado? É aí que você se engana. Vou revelar tudo agora para vocês. Peço a todos que tenham paciência, pois estamos enfermos, garganta muito inflamada, coçando muito, mas não posso parar de trazer informações para vocês. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sei que o momento é difícil, mas de forma alguma poderia passar em branco no dia de hoje sem trazer informações a vocês. Nesse vídeo aqui eu revelo qual a preocupação e o motivo da Dona Socorro não aceitar um advogado. Por que eu vou revelar agora nesse vídeo? Porque essa é a pergunta de todos os inscritos que estão aqui no nosso canal. Eu digo todos porque são a maioria. Então a maioria sempre prevalece. Mas mesmo assim doente, gente, não leve em conta isso, viu? Porque vai ser assim, vai ser na força da vontade. Eu estou impossibilitado de gravar, mas mesmo com esse pingarrozinho aqui, essa coisa que pode incomodar vocês, mas não leve em conta. Prestem atenção nas informações, que é muito importante. Nesse momento, estou com uma água de limão para hidratar a garganta, para tentar de alguma forma amenizar o problema e a gente poder concluir esse vídeo, tá bom? Então me ajudem aí. Gente, pode acontecer de fato uma reviravolta no caso de Ana Sofia? Pode. Não se pode descartar nenhuma possibilidade se tratando do caso de Sofia. Por quê? Porque no decorrer das investigações surgiram novas evidências, novas provas. E no momento que surgiram essas novas evidências, essas novas provas que são contundentes, causou de fato um tumulto no caso. Porque após esta revelação do ex-advogado, eu vou explicar já porque eu estou dizendo ex, porque de fato Dona Socorro conseguiu um advogado e ela aceitou esta proposta. Porque ontem fizemos um vídeo comentando sobre isso e os detalhes e a fala do advogado, deixando claro que esse advogado que eu estou me referindo agora nesse momento não se trata do Dr. Guastelli. A história aí do Dr. Guastelli já é outra história. Mas antes do Dr. Guastelli, se dirigiu um advogado até a casa de Dona Socorro, a pedido não da família, tá? Deixar claro que não foi a Dona Socorro quem pediu o advogado, e nem as filhas dela. A história conta que esse advogado que foi contratado pela Dona Socorro, na época,
foi um amigo não tinha proximidade, era uma pessoa que convivia ali na mesma igreja em que a Dona Socorro frequentava, na cidade lá de Roma. Então tinha uma pessoa lá de dentro da igreja, um irmão, que conhecia esse advogado. Então o irmão, sabendo da situação de Dona Socorro com toda a sua família, esse irmão se atreveu a ir em busca desse doutor, que também já foi delegado, já foi policial militar, perdão. E o doutor se comoveu com a história e aceitou ir até a casa de Dona Socorro. De fato, esse advogado foi até lá. Só que o advogado, chegando na casa de Dona Socorro, ele já se comoveu. Ele já viu a situação de Dona Socorro e já começou ali um diálogo, um bate-papo sereno, sério, até porque o advogado nunca teve um vínculo com Dona Socorro, vínculo nenhum, estava conhecendo ela naquele momento. Esse advogado tem alguns escritórios em Solânia, em Roma, em Bananeiras, enfim. E os seus filhos, que são policiais também, em suas folgas, eles também são advogados, ajudam o seu pai. Então, a pergunta do advogado para a Dona Socorro foi essa: a senhora almeja ter um advogado para, em uma necessidade extrema, em que a senhora for convocada à delegacia para dar alguns esclarecimentos, a senhora ter alguém ali do seu lado? A resposta de Dona Socorro foi essa: isso era o que eu mais queria e o que mais eu estava pedindo. Era um advogado. Vamos lá. Aí já vamos entrar em contradição agora. Lembrando que não estamos julgando a Dona Socorro. Só estamos dizendo que a Dona Socorro, nesse momento, disse que era o que ela mais queria, era um advogado. Certo? Mas aconteceu o seguinte: depois, dias mais tarde, depois que ela dispensou esse advogado, Dona Socorro já mudou a opinião. Ela disse que não queria advogado e que o advogado dela era Deus. Aí, essa resposta aqui já encaixa no episódio do Dr. Guastelli. Um segundo advogado, que foi o Dr. Guastelli, foi oferecido à família. Só que eles não aceitaram novamente. Então a Dona Socorro disse em um momento que queria um advogado. Fechou com o advogado. Depois, dias depois, segundo o advogado contando aqui ontem em um áudio, e eu fiz aqui a leitura do áudio para todos, deu até para ouvir o doutor falando. O doutor disse que dia depois ele recebeu, umas 6 horas da noite, 18 horas, uma mensagem do aparelho celular, acredito eu, de Dona Socorro. Só que quem estava escrevendo ali era uma das filhas de Dona Socorro, não sei qual delas. E a filha de Dona Socorro dizia assim, que não queria mais um advogado no meio da família e estava naquele momento, perdão gente, a garganta, estava naquele momento quebrando aquele vínculo, não queria mais que o advogado ficasse na causa, abrisse mão do inquérito. Enfim, assim o advogado fez, ele disse que não procurou saber o motivo, mas se dirigiu até a delegacia para esclarecer tudo isso ao delegado de polícia. Então essa revelação desse delegado, desse primeiro, desse primeiro advogado,
deixou de fato dúvidas na cabeça de muita gente. Então a pergunta que não quer calar é essa: por que Dona Socorro desistiu do advogado que tinha, um dos melhores, e depois não aceitou a ajuda de outro advogado também experiente, um dos melhores também, que é o Dr. Guastelli? Essa é a pergunta que não quer calar. Segundo as informações, quem determinou que não queria o advogado foi a filha de Dona Socorro. Qual motivo levaria essa menina, irmã de Sofia, a dispensar 2 advogados que iriam ali contribuir, ajudar nas investigações no decorrer desse caso tão complexo? Agora é que entra a revelação da minha parte. Ora, se o pai e a mãe não têm autoridade para responder um assunto tão sério desse e joga a responsabilidade para uma garota que ela realmente tomou a frente, isso demonstra que, infelizmente, Dona Socorro e o seu João não têm moral dentro da casa. Então, quem manda e desmanda deve ser as meninas, né? Pelo fato de serem mais novas, né, 18 anos. E o seu João já tem uma idade avançada, saúde debilitada, assim como a Dona Socorro. A única coisa que passa na minha mente é isso. Mas, de fato, não sabemos o motivo, o porquê não foi a Dona Socorro quem tomou essa decisão. Mas já ouvi burburinhos que também foi a Dona Socorro quem concordou e fez com que, né, as meninas que passassem essa informação. Enfim, são informações incertas. Porém, dá na mesma. Mesmo sendo a Dona Socorro ou as filhas, a pergunta que não quer calar é essa: por que elas não aceitaram os 2 advogados e 2 dos melhores advogados, acostumados com casos complexos, casos complicadíssimos, e eles deram conta do recado e têm dado conta do recado? Então, a ausência desses 2 advogados, pela não permissão dessa família, causou realmente um certo constrangimento na população, nas pessoas que acompanham este caso, porque muitas querem entender qual o motivo, o que motivou, né, gente? Então, gente, essa atitude colocou dúvida, né, na cabeça de muitas pessoas que acompanham este caso. Então, meu ponto de vista, nesta grande revelação que eu tenho a fazer, é que há uma possibilidade de alguém ter intimidado a Dona Socorro e as suas filhas para não aceitarem os advogados. Talvez, não sei se foi por medo de alguém que está ali no oculto, nas escondidas, trazendo ameaças. De fato, Dona Socorro, na frente das câmeras, ela revelou que não teve ameaças por parte da família do Tiago. É o que ela diz na frente das câmeras. Mas vai lá saber por trás se não teve. Então é algo que não podemos afirmar, porque a própria Dona Socorro foi quem determinou isso. Disse que não houve ameaça por parte da família do Tiago, né? Do cunhado, enfim. Mas ficou uma pulga atrás da minha orelha e eu tento procurá-la aqui e não estou encontrando. Mas eu sinto ela morder a minha orelha. Então tem algo muito intrigante aí nesse caso que ainda não foi revelado e precisa ser descoberto.
Acredito eu que quando a luz chegar nas trevas, vai clarear as trevas e o que estava escondido vai ser descoberto. E eu fiquei pensando, qual o motivo? E quem de fato está fazendo isso com a Dona Socorro e as suas filhas? Será que tem alguém de fato incomodando eles para que eles não revelem, não contem toda a verdade? E isso é algo que vem me chamando a atenção e eu venho também entrando em uma certa dúvida. Porém, acredito muito na família da Dona Socorro, nela, o seu João e todos. Não acho que as filhas tiveram participação nisso. Porém, isso precisa ser esclarecido. Qual o motivo dela não aceitar dois advogados, os dois melhores advogados do Brasil? É uma pergunta que eu faço a vocês e queria que vocês deixassem aqui nos comentários a sua opinião. É importante demais. A qualquer momento voltarei aqui com novas informações sobre este caso. Deixe o seu like e comenta aqui abaixo o que você acha dessa não aceitação da família de Dona Socorro. Sua opinião é muito, mas muito importante. Você não pode esquecer de deixá-la aqui nos comentários. Sua opinião é importante para gerar, algo de muita importância e relevância em nossas mentes, para que a gente consiga entender os motivos que levaram essa família a não aceitar dois advogados de extrema qualidade, pessoas preparadas, acostumadas a lidar com casos difíceis, mas que não houve aceitação. O primeiro sim, o primeiro houve uma aceitação por parte da Dona Socorro, mas dias depois a filha dela manda mensagem no direct do advogado e ele é surpreendido com esta informação que ele deveria sair aí do processo, não deveria mais advogar aí a causa da Dona Socorro. Motivo, o único motivo que eu encontro é esse. É de alguém estar coagindo ou pressionando essa família no oculto, nos bastidores, para que eles não façam nada que levem a polícia a concluir este caso. Por isso que está demorando. É a minha opinião, Não tenho certeza, mas é a minha opinião como um cidadão de bem. E a opinião de vocês, qual é? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui com mais esta informação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.